Boa tarde, pessoal. Vamos relembrar função inversa. Em primeiro lugar, fique de olho. O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é aquela em que o contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem. Em outras palavras, o conjunto dos números que podem sair da função efetivamente sai. Okay? O que é uma função injetora? Uma função injetora é aquela que, para todo x1 diferente de x2, x1 e x2 do domínio da função f, temos que o f de x1 é diferente de f de x2. Ou seja, para x diferentes, temos y diferentes. Desse modo, se essa função for uma função contínua, você enxerga facilmente que uma função injetora é uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente. Se a função é sobrejetora e injetora simultaneamente, ela é chamada de função bijetora. E somente funções bijetoras admitem função inversa. Observe, existe uma função f de x de a em b, bijetora. Portanto, admite inversa. O que a função inversa faz? Faz o caminho de volta. Se a função f associa ao primeiro elemento do domínio dela, na f, certo? O primeiro elemento do contradomínio dela, o segundo elemento ao segundo elemento do contradomínio, o terceiro elemento ao terceiro elemento do contradomínio, a função inversa faz a volta, tá certo? Ela faz a volta da função f. E qual é a definição de funções inversas? Duas funções bijetoras, certo? São inversas sem somente ser. A composição entre elas é igual à função identidade. Ou seja, f de f a menos 1 de x vale x e f a menos 1 de f de x vale x. Por quê? Porque se f é a inversa de f a menos 1, f a menos 1 é a inversa de f. Ok, vamos para um exemplo e uma observação muito importante que nós podemos fazer. Veja bem, sendo f uma função de reais menos 3 meios, ou com domínio todos os reais exceto 3 meios, em b, e f de x é igual a x mais 1 sobre 2x menos 3, uma função bijetora, determine a imagem de f de x. Vamos pensar, o que é a imagem de uma função f? A imagem de uma função f bijetora é o domínio da sua inversa. A imagem da função f é o domínio da sua inversa. E o domínio da função f é a imagem da inversa. Então, desse enunciado, nós já sabemos que a imagem da função inversa de f, ou seja, da f a menos 1 de x, é reais menos 3 meios. Sim? O conjunto B é o contradomínio da função f, que é bijetora, portanto, ele é a imagem da função f. Nós queremos descobrir qual é esse conjunto B. Vamos dar uma olhada. A imagem da função f é B, que é o domínio da função inversa. Se ela é bijetora, a imagem dela é igual ao contradomínio dela, que deve ser igual ao domínio da inversa. Vamos encontrar a inversa da função f, então. Observe. Definição. A composição entre uma função e a sua inversa é igual à função identidade, é igual a x. O que é f de f a menos 1 de x? Isso significa substituir o x da função f por f a menos 1 de x. Você vai até a função f e troca o x por f a menos 1 de x. Teremos então f a menos 1 de x mais 1, dividido por 2 vezes f a menos 1 de x menos 3, igual a quanto? X. Passando 2 vezes f a menos 1 de x menos 3 multiplicando por segundo membro, teremos x vezes 2, 2x, vezes f a menos 1 de x, menos 3 vezes o x, igual a f a menos 1 de x, mais 1, f a menos 1 de x mais 1. Então, 2 vezes x vezes f a menos 1 de x, passo f a menos 1 de x, subtraindo para o primeiro membro, menos f a menos 1 de x, passo menos 3x para o segundo membro, igual a 3x mais 1. Desse modo,
Colocando f a menos 1 de x em evidência, teremos que f a menos 1 de x, que multiplica 2x menos 1, igual a 3x mais 1. Logo, f a menos 1 de x será igual a 3x mais 1, dividido por 2x menos 1. Essa é a função inversa de f de x. Agora vamos observar. O que é a imagem da função f? É o domínio da f a menos 1. Qual é o domínio da f a menos 1? São os valores de x que efetivamente entram nessa função. Pode entrar qualquer x, desde que o denominador não valha zero. Portanto, o 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de meio. Logo, a imagem da função f é o domínio da f menos 1, que é reais menos unitário meio. Portanto, imagem de f, reais menos unitário meio. Tá aí o recado.